Olá, gente querida do Ministério da Criança e do Adolescente da Associação Paulista Sudeste. Seja bem-vinda à nossa live trimestral. Nós aqui vamos falar um pouquinho sobre o primeiro trimestre já de 2024. Tenho certeza que durante o ano de 2023, Deus nos abençoou com grandes coisas. Lá em Salmos 126, versículos 2 e 3, diz o seguinte: Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: O Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Nós estamos muito felizes e muito gratos a Deus pelo ano de 2023. A minha gratidão vai a você, que é o líder do Ministério da Criança, do Ministério do Adolescente, que anda sempre a segunda, a terceira milha aí na sua igreja, trazendo as nossas crianças e os nossos adolescentes aos pés de Jesus. Muito obrigado. Mas eu sei que vocês não estão sozinhos, que vocês têm uma equipe de professores também. Então, minha gratidão vai para esses professores que estão aí todos os sábados, durante a semana, fazendo coisas, se desdobrando, para levar Jesus para o coração das nossas crianças e adolescentes. Muito, muito obrigado mesmo. Nossa gratidão também por tantos eventos, coisas que nós fizemos durante esse ano. Tivemos trimestrais, para os adolescentes teve o Te Encontro, tivemos também curso de liderança, tantas coisas que foi realmente uma bênção esse ano. E para 2024 queremos fazer muito mais. Minha gratidão também vai para as secretárias que nos acompanharam durante esse ano. Nós tivemos 3 secretárias este ano, nós estamos com a 3ª agora, mas aqui vai a minha gratidão para a Camila, que esteve no primeiro semestre conosco, depois a Lígia esteve por uns 3 meses conosco também, e agora nós temos a Marina. Ela não gosta muito de aparecer aqui nas câmeras, porque ela na realidade gosta de estar por trás das câmeras. Mas Marina, seja muito bem-vinda, é com ela que vocês conversam pelo WhatsApp do Ministério da Criança e do Adolescente quando vocês mandam uma mensagem. Seja bem-vinda, você já está aqui conosco já faz alguns meses e tem feito a grande diferença para nós também. Muito obrigado pelo seu trabalho e 2024 estamos juntas, espero não ter mais mudanças. E agora, para nós começarmos a nossa trimestral, nada melhor do que chamar a presença de Deus para nos ajudar a entender, compreender os propósitos que Deus tem para nós durante o ano de 2024. Vamos fazer uma oração, então? Grandioso Pai que estás nos céus, eu quero agradecer pelo ano de 2023. Tantas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós. As pessoas puderam ver ao nosso redor que o Senhor foi bom, foi generoso para conosco. E por isso nós estamos alegres. E por isso nós estamos aqui também te agradecendo por todas essas bênçãos. Quero agradecer por todos os líderes, os professores, as nossas secretárias, que desempenham um trabalho importante, incansável, durante a semana, também lá no sábado pela igreja. Muito obrigado, Senhor. E agora nós vamos começar a falar um pouquinho já sobre 2024 e por isso queremos pedir que a sua presença esteja entre nós, que o seu Santo Espírito coloque as palavras certas para nós falarmos, abra o nosso entendimento para compreendermos o que será falado aqui e para que nós também possamos receber a unção e o teu poder para realizar grandíssimas coisas no ano de 2024. É isso que eu peço e agradeço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Eu convidei para falar para nós e fazer uma pequena meditação o irmão Paulo Sita. Depois, mais para frente, vocês vão ver que ele não veio somente para fazer a meditação, porque ele teve um ministério, uma missão importante que ele fez lá na Índia. E não sei se vocês sabem, mas a Índia é o país, um dos países que vai receber as nossas ofertas de 13º sábado do campo missionário. Por favor, irmão Paulo Sita, fale para nós, nos traga essa meditação tão linda que o senhor preparou, por favor.
Olá, eu sou Paulo Cita. Eu e a Valéria fomos convidados para estar aqui com vocês, falando um pouquinho da nossa experiência que vivemos lá na Índia. E eu vou aqui agora fazer uma pequena meditação, falando um pouquinho, levar vocês a pensar um pouquinho sobre alguns pontos de curiosidade sobre a Índia também. Estou aqui para fazer essa meditação com vocês e nada melhor do que a gente colocar também histórias na nossa meditação, para exemplificar um pouquinho do que a gente vai estar falando aqui. Mas antes de eu entrar nessa história, eu queria comentar sobre duas curiosidades da Índia. A primeira é sobre o papel higiênico. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o papel higiênico não é algo comum na cultura da Índia. Então eu lembro que um dia as crianças chegaram para nós, todas elas se reuniram e chegaram assim: Sr. Paulo, Miss Valéria, é verdade que vocês usam papel higiênico? E a gente, sim, nós usamos com ingenuidade, né? Nós usamos todas elas, assim, juntas, assim, eca, que nojo! Aí uma ainda falou assim: ah, é por isso que vocês são conhecidos, os estrangeiros são conhecidos como os bumbuns sujos. Aí uma outra completou: aqui a gente lava com água, vocês só passam um papelzinho. Quando a gente olha para essas diferenças culturais, a gente percebe que a gente não pode ridicularizar, a gente não pode discriminar uma cultura. Sempre há uma importância por trás disso. E quando nós paramos para pensar na questão do papel higiênico, até dá um certo sentido. Faz sentido o que eles falaram. É muito mais higiênico lavar do que passar um papelzinho. Uma outra característica diferente da cultura lá é a questão dos talheres. Eles não usam talheres para comer, eles comem com a mão direita. Então a mão esquerda eles só usam para a sua higiene pessoal no banheiro. E a mão direita eles usam para todas as outras coisas, para pegar um produto, para pagar alguém, para cumprimentar alguém e para comer também. Então um dia eu lembro que eu estava no momento de jantar ali das crianças no orfanato e eu vi que estava muito quente a comida e um menininho de uns 5 aninhos, chamado Debassis, ele colocava a mãozinha e já tirava que o prato estava muito quente. Aí eu cheguei para ele e falei assim: Debassis, você quer que eu pegue uma colher para você comer? Aí ele ficou indignado, assim: não, sir, eu não quero uma colher. Aqui, eu com a minha mão coloco meus dedos na comida e quando estiver na temperatura certa, eu coloco na minha boca. Eu não faço que nem vocês, que queima a língua e o céu da boca. Na verdade, a gente sabe que eles têm nojo dos talheres, porque eles dizem que a mão é deles. Eles sabem onde eles colocaram, eles sabem se eles lavaram, como usaram. E é deles. O talher foi em quantas bocas? Foi bem lavado? Quem lavou? Isso eles não sabem como, então eles perdem o controle. Então eles falam que é anti-higiênico. Bom, mas no final eu vou trazer um pouquinho mais um pensamento, uma reflexão sobre essas diferenças culturais. Mas eu queria trazer agora para vocês aqui a história de um indiano chamado Sundar Sai. Ele viveu ali no final dos anos 1800, 1880, por ali, e passou a sua vida até entrando um pouco nos anos 1900. Esse menino, na época, com uns 8, 9 anos, muito ativo, como uma criança qualquer, conheceu e fez amizade com outro menino da idade dele ali no bairro. E um dia se tornaram bons amigos e um dia esse amigo deu para ele um livrinho, um pequeno livrinho preto. E ele começou a ler. Era o Novo Testamento da Bíblia. Esse amiguinho era cristão e entregou para ele o Novo Testamento. Ele começou a ler, e muitas das dúvidas que ele tinha em relação ali ao hinduísmo, esse livro acabou respondendo para ele de quem é um Deus verdadeiro, de como deve ser uma adoração, que ele descobriu ali que há um Salvador, alguém que quer viver e passar a eternidade com ele, a ponto de ter amá-lo tanto que veio aqui só para salvá-lo, para garantir essa eternidade juntos. E ele se apaixonou por Cristo. Aos 14 anos, ele era um cristão convicto. A ponto de ele falar de Cristo para os demais amigos dele. Agora ele já era um adolescente, falava de Cristo para esses outros amigos dele também. Só que os pais
ali é uma cultura hindu na Índia, certo? Ali predomina o hinduísmo. Os outros pais desses outros adolescentes vieram falar com o pai dele. Só que ele era de uma família rica e o pai, a família dele, ele era influente em dois aspectos. Primeiro, pela riqueza deles, pelas propriedades que eles possuíam. Então, ele era um homem rico e influente na região. E o segundo ponto de influência dele é que o pai também era o líder religioso do hinduísmo ali naquele local. Então, o pai chamou ele para conversar e falou: filho, o que está acontecendo? Quem é esse Jesus que você está pregando? E ele começou a explicar para o pai que ele tinha descoberto o Deus verdadeiro, que ele agora era cristão. O pai, muito indignado, e por ser uma pessoa influente, que não poderia dar o braço a torcer por tudo que ele vivia e passava ali de influência da religião e cultural naquela região, colocou ele para fora. Mas colocou assim para fora, depois de uma semana chamou ele de novo. Filho, vem cá, volta aqui para casa, vamos conversar. E o filho voltou depois de uma semana. Agora pensa, foi uma semana traumática para ele. Porque pensa uma criança rica, de família rica, ter saído para viver na rua, sem nem mesmo a sua sandália. Tanto que Sundar Sai é conhecido como o missionário dos pés descalços. Mas, voltando aqui para a nossa história, depois de uma semana o pai chamou. Quando ele chegou em casa, a mesa estava farta, parecia um banquete armado ali para recebê-lo. Aí estava ele, com a mãe, com o seu irmão e com o pai. Antes de sentarem para comer, o pai levou ele para um passeio em toda a região ali, ele mostrando todas as propriedades que a família tinha. E um dia, aí voltando para casa, o pai falou assim: um dia, filho, tudo isso vai ser seu e do seu irmão. E ainda mais, vocês serão os líderes espirituais também aqui para essa região. Mas vamos comer. Aí sentaram à mesa, aí o pai falou assim: agora eu preciso saber da sua opinião, meu filho, antes da gente comer. Você está disposto a abandonar isso de novo que você conheceu, desse cristianismo que você conheceu? Aí ele falou assim: pai, eu não tenho mais como. Eu estou apaixonado por Cristo, eu conheci o Deus verdadeiro. Não tem como eu voltar atrás. Eu pertenço a Ele, o meu coração está com Cristo agora. Mas o pai deixou ele comer. Ele comeu, depois que acabou ali a refeição, o pai chegou para o filho, para o Sundar Sai, e falou assim: então não me resta outra escolha, agora é definitivo, saia de casa e não volte mais. Ele saiu, ele enfrentou a situação e ele colocou um propósito na vida dele de pregar sobre Cristo para ir para o norte da Índia. Ele quer atravessar o Himalaia e também atingir, levar o evangelho para o Tibete. Mas naquele dia que ele saiu daquele almoço, caminhando ali para aquela região que ele morava, começou a sentir dor de estômago, dor de estômago, dor de estômago, a ponto de perder os sentidos. 3 dias depois, ele não sabe exatamente quanto tempo, mas ele calcula que foram 3 dias, ele acordou num quarto com um homem cuidando dele. Antes dele desmaiar, ele orou para Deus pedindo para Cristo ajudá-lo a falar do amor desse Deus verdadeiro para mais pessoas. E ele acordou depois de 3 dias, vivo, se recuperando, porque ele foi envenenado pelo próprio pai. Ele seguiu trabalhando, falando de Cristo, foi maltratado muitas vezes. Mas, para encerrar aqui o nosso momento, eu quero finalizando essa história. Com 16 anos de idade, ele foi até o Tibete, atravessou, imagina, descalço, a neve no Himalaia, pisando na neve, a ponto de sangrar os pés dele. Mas ele chegou no Tibete e começou a pregar nos vilarejos que ali se encontravam naquela região, naquela época. Mas um líder religioso não gostou do que ele fez e jogou ele num fosso e foi tampado. É como se fosse um poço profundo, sem água. Então ele foi baixado nesse lugar e era muito escuro. E ele ficou com medo, claro, e começou a orar. Senhor, esse lugar aqui cheira muito mal. Me ajude a sair com vida, porque o meu trabalho de falar do seu amor não terminou. Muita gente precisa conhecer a Ti.
E ele percebeu que o cheiro era muito forte, então ele foi tateando, porque não enxergava nada. E ele percebeu que havia um corpos em decomposição naquele lugar. Aí você passa a ter ideia mais ou menos do que poderia ser o odor do que ele passou ali dentro daquele buraco. E como ele não via a luz do dia, ele não tem muita noção de quanto tempo passou ali. Mas sem água, sem comida, ele calcula que depois de uns 4 dias só em oração, implorando para Deus livrá-lo, a tampa se abriu e ele pôde enxergar a luz do sol entrando de novo. E uma corda foi jogada. Ele, com o pouco da força que ele tinha, se amarrou na cintura, a corda ao redor dele, e ele foi içado. Para sua surpresa, quando ele chegou lá em cima na superfície, não havia ninguém puxando a corda. Esse é um dos milagres que Sundar Sai passou e viveu em sua vida. Ele se vestia das cores dos sadhus, que é a cor laranja. Então ele usava o turbante, usava a roupa laranja de um sadhu indiano, para que isso gerasse curiosidade e as pessoas chegassem, ele se identificava como um líder religioso, um sadhu hindu. Então, as pessoas vinham até ele para pedir orações, para pedir ajuda espiritual, só que ele apresentava o Deus verdadeiro. Isso era só uma forma de atrair as pessoas para ele, mas ele apresentava o Deus verdadeiro, que é Cristo. Com 30 anos de idade, ele estava pregando no Tibete, no norte da Índia. Já existia um certo grupo de cristãos convertidos que andavam com ele. Um britânico, na época, a Inglaterra, a Índia era colônia britânica, então tinha ali vários britânicos que moravam na Índia. Um britânico cristão ouviu o Sundar pregando e gostou muito do sermão dele e levou ele para uma turnê espiritual, evangelística na Inglaterra. Ele passou ali pregando por várias regiões na Inglaterra, a ponto de arrastar multidões. Ele se tornou famoso na Inglaterra. Pregava para uma multidão de 5, 10, chegou a 15 mil pessoas assistindo ele. Só lembrando, gente, que naquela época não existia luz elétrica, não existia energia elétrica. Então, até o pregar, a voz ser amplificada para uma multidão de 15 mil pessoas, a gente já vê que era um milagre de Deus, que aquele povo precisava ouvir o testemunho dele. E numa dessas, um americano assistiu e levou ele também para os Estados Unidos na sequência. O mesmo ocorreu nos Estados Unidos. E lá, um australiano viu e levou ele para a Austrália. Depois de meses longe da Índia, ele enviou uma carta para os seus amigos cristãos na Índia, falando: dia tal, estaria chegando ao porto, no navio, identificou o navio. E o dia chegou. O porto estava ali, com os seus amigos, esperando o navio encostar, para que o sadhu Sundar Sai descesse do navio. Ao ele descer do navio, todos rodearam ele, abraçaram, fizeram festa porque ele estava de volta. E um deles fez uma pergunta: Sundar, conta pra gente como que é viver num país protestante. Como é viver numa nação que reconhece o Deus verdadeiro. Como é viver num país que, se você falar de Cristo, você não corre o risco de ser preso, ser surrado, violentado ou até mesmo morto. Sundar, como é viver num país onde todos se dizem cristãos? Ele respirou fundo e a resposta dele foi impressionante. Ele falou assim: meus amigos, quando esses países ocidentais enviarem para cá missionários, receba muito bem esses missionários. Tratem eles da melhor maneira possível. Porque eu aprendi que não somos nós que precisamos dos missionários. São eles que precisam enviar os missionários para cá, para que a religião cristã permaneça viva lá. Eu não sei se você conseguiu compreender, mas onde eu quero chegar com essa história, que é verídica. Não tem como você dizer que você é um cristão se você não tiver o espírito missionário. Um dia a sua fé vai morrer. Não adianta você ser somente cristão
se você não viver com propósito, com intencionalidade, esse cristianismo um dia morre. Para manter o nosso cristianismo vivo, nós temos que agir como Cristo pediu, ide e fazer discípulos. Nós temos que ser missionários juntamente com andando juntamente com o nosso cristianismo. O que eu quero dizer é que, independente das diferenças culturais, se usa papel higiênico, se usa talher ou não usa, todos nós somos filhos de Deus. E para fazer missão nós não precisamos ir longe. Nós podemos começar a missão onde nós estamos, falando de Cristo e agindo em intencionalidade com nossos vizinhos, com os nossos primos, com os nossos amigos, com os amigos de trabalho, de escola. Pensem com intencionalidade, ajam com propósito. O importante é que a gente oriente nossos filhos, nossas crianças, para que eles se tornem, sim, bons profissionais no futuro, que sejam médicos, que sejam mecânicos, sejam professores, que sejam a profissão que eles escolherem. Mas que eles sejam, acima de tudo, um missionário médico, um missionário mecânico, um missionário professor, um missionário músico. Que primeiramente eles sejam missionários. Que Deus os abençoe, que Deus os guie nesse propósito de orientar as crianças. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada, irmão Paulo Cita, pela essa meditação inspiradora. Que Deus continue lhe abençoando e daqui a pouco nos vemos novamente aqui. O ano de 2024 está chegando e eu sei que em várias igrejas nós temos já os líderes nomeados para 2024. Por isso, nós precisamos fazer um novo cadastro do Ministério da Criança, dos líderes do Ministério da Criança e também do adolescente para o ano de 2024. Por isso, nós estamos compartilhando com vocês os links para vocês fazerem este cadastro para 2024. Por que é importante fazer este cadastro? Porque nós conhecemos os nomes de quem são os líderes de cada igreja, nós conseguimos saber também quais são as classes que estão ativas, a quantidade de crianças, a quantidade de adolescentes que nós temos aqui no campo da Paulista Sudeste. E é através desses números que nós temos nos cadastros é que nós podemos então enviar os materiais para vocês referentes às crianças e aos adolescentes. Sem esse número, nós não temos condições de saber quantas crianças precisam dos materiais, quantos adolescentes precisam desses materiais. Então, por favor, tire um tempinho. É um cadastro rápido, não demora muito tempo para você fazer. Tire um tempinho ainda hoje e para incentivar vocês do Ministério da Criança e também do adolescente, mas este incentivo aqui é específico para o Ministério da Criança, ok? Para quem fazer o cadastro hoje, as 20 primeiras ou primeiros líderes que fizerem o cadastro do Ministério da Criança hoje vai receber este material aqui. Esse material aqui, depois eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, mas ele é um caderno de jogos bíblicos para jogar sábado à tarde. Daqui você pode tirar inspirações para brincar com as suas crianças na igreja, em alguma atividade social. Então, quem fizer, os 20 primeiros líderes que fizerem o seu cadastro para 2024, irão receber este caderno aqui, que é um caderno de jogos e atividades para o sábado à tarde. Mas, não consegui ser dos 20 primeiros, nós também temos este joguinho. Olha esse joguinho, que lindo que está. Foi preparado pela União Central Brasileira e nós temos uma quantidade limitada para enviar para vocês. Por isso, nós precisamos do seu cadastro e através do número de crianças que você colocar no seu cadastro da sua igreja é que nós vamos poder, então, enviar este joguinho para cada uma das crianças que tem lá na sua igreja. Lembrando, quantidade limitada, então aproveite e vá fazendo o seu cadastro para suas crianças poderem receber este material que está muito fofo, muito bonitinho. Tem aqui um dadinho de papel para eles montarem e é tipo um joguinho de tabuleiro que pode ser jogado no sábado, pode ser jogado na igreja, enquanto eles estão ali esperando para começar o culto. Então aproveite
para fazer, para sua criança não ficar sem, as crianças da sua igreja não ficarem sem. E para os adolescentes, nós também vamos mandar em 2024, mais para frente, vamos enviar para vocês um presente referente ao cadastro que vocês fizerem lá da sua igreja. Nós também estamos fazendo uma pesquisa do Ministério do Adolescente. O que tem nessa pesquisa? A gente quer conhecer um pouco mais sobre o adolescente na sua realidade. É uma pesquisa que é para ser anônima, nós não pedimos nome, não pedimos qual é a igreja, qual é o distrito, apenas perguntamos se é do Planalto, se é do litoral, a idade, para a gente saber o que está acontecendo no mundo dos adolescentes, conhecer um pouquinho mais dos gostos, das necessidades, para poder a gente então fazer um trabalho mais direcionado às necessidades que os nossos adolescentes aqui da Paulista Sudeste têm. Então, envie para os seus adolescentes no grupo de WhatsApp para eles responderem. Ah, eu sou líder, posso responder? Sim, você pode responder também, não tem problema. Tem lá um lugarzinho para você colocar, sou líder, e aí você responde como líder. Sejam sinceros, pode falar para os seus adolescentes serem sinceros na resposta que eles forem colocar, porque é uma forma de conhecermos eles melhor e também fazer um trabalho mais direcionado. Alguns de vocês que estão acompanhando esta live da trimestral do primeiro trimestre de 2024 estão começando agora no Ministério da Criança e também do Adolescente. Por isso eu chamei uma pessoa que tem uma vasta experiência como líder da Associação Paulista Central, a professora Marta, para nos dar algumas dicas práticas e muito importantes para você que está começando agora, para dar assim, aquele pontapé inicial. O que eu faço? Estou começando agora, Lidiane, eu não sei, estou desesperada, é uma coisa nova para mim. A professora Marta tem alguns recados, algumas dicas. Pega o papel, pega a caneta, anota essas dicas para você então ficar mais tranquilo e começar o ano de 2024 já com tudo redondinho lá na sua igreja. Professora Marta, muito obrigado por aceitar este convite especial de estar aqui conosco na nossa trimestral da Associação Paulista Sudeste. Seja bem-vinda, os momentos que se seguem são contigo. Parabéns! Você foi escolhido para assumir a liderança do Ministério da Criança para o próximo ano. Peraí, já sei. Tem uma pergunta que não quer calar. E agora que eu sou líder do Ministério da Criança, o que fazer? Não se preocupe, eu estou aqui para te ajudar. Pega caneta, papel e anota aí algumas dicas importantes. Na verdade, são orientações importantes para que você possa ser um ótimo líder do departamento infantil da sua igreja. No livro Conselho sobre Escola Sabatina, na página 61, nós lemos que o objetivo supremo da Escola Sabatina deve ser ganhar almas para Cristo. Pode ser impecável a organização do trabalho e as facilidades nada deixarem a desejar, mas se as crianças não forem levadas a Cristo, a Escola Sabatina será um fracasso. Para ser líder do Ministério da Criança, é preciso ser membro batizado e ativo na igreja, por pelo menos 6 meses. Outro requisito é estudar diariamente a lição da Escola Sabatina dos adultos. Você, coordenador, precisa estar bem alimentado para poder alimentar as suas crianças. Mais um requisito é ter o guia do Ministério da Criança e a agenda do Ministério da Associação. Exercer a fidelidade no tempo, talento, tesouros e templo também é um requisito importante para ser um ótimo líder no departamento infantil. Não se esqueça que nós somos parte do corpo de Cristo. Cada um tem um papel, uma função muito importante. Por isso, nosso trabalho precisa ser integrado. Então, presta atenção aí na equipe que você vai ter liderando o Ministério da Criança. O seu pastor distrital, o
líder distrital ou regional do Ministério da Criança, você que é coordenador do Ministério da Criança, o ancião conselheiro do departamento, os professores das classes do hall, jardim, primários, juvenis. E também você precisa ter na sua equipe os outros departamentos da igreja, porque vocês vão trabalhar juntos. O Ministério do Adolescente, a Escola Sabatina, Jovens Desbravadores, Aventureiros, enfim, todos os departamentos da igreja. Precisa acontecer uma boa parceria com os pais. Isso mesmo. Então, visite as famílias. Se for possível, leve a professora da classe junto com você ou o ancião responsável pelo departamento infantil. Também faça uma reunião de pais no início de cada trimestre para apresentar o programa da Escola Sabatina, quais são as necessidades e também as preocupações em relação às crianças. E inclua os pais nos projetos espirituais e sociais. Você pode pedir ajuda das mães na hora de organizar um piquenique, dos pais também para realizar a Semana Santa ou outros projetos. Realize um ou mais encontros de pais a cada bimestre, com palestras, dicas de leitura e grupo de apoio usando a série Lar Cristão, que você vai encontrar aí na loja ou no departamento do Ministério Infantil da sua associação. Tenha um plano de oração pelas famílias. A oração é importante. E eu tenho certeza que os pais ficarão muito contentes em saber que você, coordenador, está orando pelas suas crianças e pelos familiares. Bem, agora anote aí essas orientações, porque são muito importantes. Lembre-se que o seu trabalho também é de discipulado, tanto com os professores como com as crianças e os pais. Escolha uma das professoras para ser discipulada, para estar sempre perto de você e prepare essa professora para assumir o seu lugar um dia. Divulgue as trimestrais do campo e participe com as professoras. Por maior que seja nossa experiência, sempre aprendemos algo novo com outras pessoas. Mantenha-se atualizada com as informações e programas realizados pela sua associação. Faça pequenas surpresas para os professores, aqueles que são pontuais, que mantêm a sala organizada, que seguem o programa da Escola Sabatina mantido no auxiliar. Eu tenho certeza que isso motivará muito outros professores e deixará os seus professores felizes. Cuidado! Isso também pode ser uma cilada. Faça com moderação para que não cause ciúmes ou mal-estar entre o grupo. Seja simpático e motivador. Trate os seus professores com carinho e com muita atenção. Tenha acesso às apostilas das divisões do hall, do jardim, dos primários, dos juvenis, para facilitar o seu apoio aos professores. Faça assinatura. Visite as classes a cada sábado e participe de uma a cada sábado, para que você possa auxiliar o professor. Elogie sempre, de maneira sincera, os seus professores, mesmo antes de sugerir qualquer mudança. E nunca faça isso na frente de outras pessoas, das crianças, de pais ou outros adultos. Realize eventos sociais, como de jejum, aniversários, almoços, piquenique e outros. Assim, você também os motivará e os ensinará a fazer o mesmo com seus alunos. Coordenador, lembre-se de que seu trabalho não se limita só aos sábados. Você tem um ministério de vida. Realize reuniões a cada trimestre com a sua equipe, com orientações e também planejamento. Por falar em planejamento, preste atenção nas datas e programas especiais, como adoração infantil, 10 dias de oração, Semana Santa, classes bíblicas que não podem faltar durante o ano todo
Escola Cristã de Férias, que é um ótimo programa missionário, as homenagens aos pais, às mães, batismo da primavera, evangelismo infantil, e aquela linda cantata de Natal no final de ano e no final de cada trimestre, os programas de 13º sábado. Coordenador, capacite os seus professores, ajude na organização e decoração da sala, oriente como tratar as crianças com amor e muito carinho. Tenha o contato da sua equipe e crie um grupo de WhatsApp com os professores para enviar mensagens, sugestões e orientações. Revise o cartão de chamada. Fique atento aos faltosos para que você possa entrar em contato com eles durante a semana. Certifique-se que há 2 adultos em cada classe do departamento infantil, para que as crianças sejam protegidas e também os nossos professores. Visite os seus professores e também os anime a fazer o mesmo com seus alunos. Envie as informações das atividades realizadas para a secretária da igreja preencher o relatório integrado, isso também é importante. E coloque no grupo de WhatsApp as fotos dos programas para que os pais, os professores e a sua associação possam acompanhar. Bem, estamos chegando ao final das nossas dicas e orientações em relação a uma boa liderança para o próximo ano. E também o que o coordenador deve fazer no Ministério da Criança. Mas antes de concluir, eu quero deixar com você este lindo texto que foi escrito pela senhora Ellen Goldwhite no livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, na página 166 e 167. Nas cenas finais da história deste mundo, muitas destas crianças e jovens encherão de admiração o povo pelo seu testemunho em favor da verdade, o qual será dado de modo simples, no entanto, com espírito e poder. Foi-lhes ensinado o temor do Senhor e o coração se lhes abrandou com o estudo da Bíblia cuidadoso e acompanhado de oração. No próximo futuro, muitas crianças serão revestidas do Espírito Santo e farão na proclamação da verdade ao mundo uma obra que naquela ocasião não pode ser feita pelos membros mais idosos da igreja. Querido coordenador, que Deus possa te abençoar muito, que Deus te capacite para que você seja realmente usado pelo Espírito Santo. E lembre-se, as crianças estão vendo Jesus através de você. Um grande abraço. Professora Marta Toulon, muito obrigada pelas dicas preciosas e valiosas que você trouxe para nós. Foi uma bênção. Você falou bastante do Ministério da Criança, mas todas essas dicas também podem ser aplicadas para o Ministério do Adolescente, que é um ministério também bastante dinâmico. Muito obrigada mesmo. E eu espero que em casa vocês tenham anotado bastante dessas dicas para poder colocar em prática já no comecinho do ano de 2024. Muito bem, agora eu quero falar para vocês um pouquinho das datas especiais e importantes, a nossa agenda para o primeiro trimestre de 2024, aqui da Associação Paulista Sudeste. Assim como a professora Marta falou, que é importante nós termos a agenda do campo, né, a agenda da nossa associação para poder participar dos programas, eu quero agora informar para vocês quais são essas datas. Então vamos lá. Nas férias de janeiro, algumas pessoas gostam de fazer, algumas igrejas fazem a Escola Cristã de Férias. Aqui eu percebo no nosso campo que o esforço maior, né, o momento mais importante para fazer a Escola Cristã de Férias é em julho. Mas se você desejar fazer em janeiro, não tem problema, pode fazer também. Nós já temos material, se você quiser fazer em janeiro, é só entrar em contato conosco, tá bom? Depois, nós temos 27 de janeiro, marque essa data. 27 de janeiro é o nosso encontro de líderes e oficiais de igreja, que vai acontecer lá no litoral.
Conforme for chegando mais próximo da data, nós vamos divulgando mais informações nos grupos de WhatsApp e também nas redes sociais da Associação Paulista Sudeste. Então fique atento, 27 de janeiro, o nosso encontro de líderes e oficiais do litoral. Outra data importante é o elo que vai ter aqui no Planalto, será no dia 3 de fevereiro. Então, 27 de janeiro, o elo do litoral e dia 3 de fevereiro será o elo do Planalto. Anotou na agenda essas datas importantes? Líderes, façam planos de estar nessas datas conosco no elo, porque é lá que você vai receber alguns materiais, as instruções, planos e ideias para 2024 e é o momento de eu conhecer vocês pessoalmente. Adoro dar um abraço em vocês, então façam planos de estar conosco no dia 27 de janeiro lá no litoral e no dia 3 de fevereiro aqui no Planalto. Depois, em março, no dia 3 de março, nós teremos a trimestral do Planalto. Então, 3 de março, o trimestral do Planalto será presencial. E no dia 9 de março, é um sábado à tarde, nós teremos a trimestral do litoral também presencial, tá bom? Aproveite, leve a sua equipe, já anota na agenda de todo mundo aí para todo mundo ir juntos. 23 de março é o Impacto Esperança. É um movimento que prepara para o início da Semana Santa. E a Semana Santa este ano de 2024 será um pouquinho mais cedo. 23 de março é o nosso Impacto Esperança. É o momento que nós preparamos as pessoas para a Semana Santa, que em 2024 será um pouquinho mais cedo. Em 2024, a Semana Santa será do dia 23 de março ao dia 31 de março. Nós teremos também material para a Semana Santa Infantil. Assim que a associação receber, nós iremos distribuir para vocês, receberem aí na sua igreja e prepararem um momento muito especial durante a Semana Santa para as crianças. E eu quero dar agora para você um spoiler de 2 datas que serão no segundo trimestre de 2024, mas eu já quero ir preparando o caminho porque vai precisar de inscrição e coisas assim. E agora eu quero dar um spoiler de 2 datas que serão do segundo trimestre, mas eu já quero preparar o caminho porque tem muita coisa importante para acontecer até essas 2 datas chegarem. A primeira data é dia 6 de abril. Nós vamos ter um congresso de evangelismo Kids, preparando as nossas crianças para serem pequenos evangelistas. Então anote essa data, dia 6 de abril, ok? E depois, no dia 26 de maio, cadê o pessoal do Ministério do Adolescente? 26 de maio nós vamos ter o nosso Te-Encontro. Esse ano foi uma bênção, o Te-Encontro Atitude, o ano que vem será outra bênção, o nosso Te-Encontro aqui na Associação Paulista Sudeste. Anotou essas datas todas? Muito bem. Aguarde aí que temos mais coisas para mostrar para vocês. Nós preparamos algumas sugestões de lembrancinha para os aniversariantes. Como está começando o ano, né, de 2024, o interessante é que você prepare o mesmo presentinho para todas as crianças durante o ano inteiro. Por isso que a gente está dando algumas sugestões que são simples, baratinhas, para você poder presentear as crianças, também visitinhas e assim por diante. Outras lembrancinhas que você quiser fazer para as crianças durante o ano. Então, veja aqui algumas ideias que a gente preparou. Este aqui, olha só que legal, é um bolo, não sei se eu consigo isso, sem deixar derrubar. Ele é feito, são caixinhas de papel, olha só que interessante, caixinhas de papel, que ele se transforma também numa caixinha de presente. E aí dentro você pode colocar o presentinho para as crianças e você pode aproveitar este bolinho também para cantar o parabéns para a criança aí na sua igreja. Vamos ver algumas ideias do que podemos colocar dentro dessas caixinhas de papel em formatinho de pedaço de bolo. Olha só, a gente tem aqui Lego, tá vendo? Pedacinhos de Lego, como se fossem Legos, bloquinhos de montar. E olha só, a gente comprou um potinho cheio, aqui tem 150 peças, e aí você pode distribuir em pequenas quantidades para as crianças da sua igreja. E eles podem se juntar para brincar depois. Então, é uma sugestão de presentinho.
Vamos ver aqui outras sugestões de presentinhos que estão aqui nessas outras caixinhas que nós preparamos. Essa aqui é um joguinho de giz de cera e você pode colocar também um desenhozinho para a criança poder pintar e este ser o presentinho dela, a lembrancinha. Outra ideia que nós temos aqui são carrinhos. Olha só, cabem carrinhos aqui dentro e você pode dar para os meninos. Aí você só precisa identificar fora da caixinha que é um presente de meninos. Então, 2 carrinhos fofinhos aqui. Nós temos também aqui a outra ideia também do que colocar dentro dessas caixinhas. Olha só, tem aqui massinha de modelar e cortadores em formatos variados. Olha só, cabe bastante coisa, né, dentro dessas caixinhas. E olha só, esses cortadores nós também compramos em grande quantidade, saiu baratinho e você pode então distribuir durante o ano para as crianças aí das suas classes de escola sabatina da sua igreja. Se você não quiser, eu não quero fazer desse jeito, colocar nessa caixinha, você pode colocar apenas num saquinho e dar um lacinho bonitinho. Mas, gente, a caixinha, a forma que você entrega o presente, faz toda a diferença. Você pode também colocar, olha só que fofo isso aqui, para as menininhas. Olha só, um feliz aniversário, a gente vai mandar para vocês o arquivo digital desses cartõezinhos, tem esses aqui, tem esses outros 2 aqui, nós vamos mandar esses 4 modelinhos para vocês poderem imprimir aí em casa, mandar para a gráfica, o que vocês acharem melhor. E aí você pode colocar um lacinho, esse aqui é com um prendedorzinho. Esse lacinho também cabe aqui dentro das caixinhas. E também tem esse que o pessoal está chamando de scrunchie, alguma coisa assim, ó, que é um elástico de cabelo. Outra ideia muito fofa, e essa é uma sugestão para crianças do hall do berço, é esse cupcake, que na realidade é uma toalhinha. E você vai enrolar e formar a toalhinha, formar o cupcake com a toalhinha. E pode colocar numa forminha de cupcake, depois colocar uma cerejinha de brinquedo, alguma coisa aqui em cima. E pode usar, sabe essas tintas relevo de bisnaguinha? É tinta, gente, que não sai na água depois. Para você colocar, aqui a gente colocou o Ministério da Criança e Adolescente, MCA, mas pode colocar o nome da criança, pode escrever parabéns, pode fazer de várias formas. Para os maiorzinhos, a gente pensou numa cadernetinha com lapisinho, bem simples, bem fácil, e uma tardinha escrito Feliz Aniversário. Ou então, essa cadernetinha também com um pequeno kit de canetinhas para a criança poder desenhar, pintar durante o culto, anotar as coisas que elas forem ouvindo do sermão. Então, esse aqui é uma sugestão para as crianças maiores. Agora eu quero mostrar para vocês algumas coisas referentes ao Informativo Mundial das Missões. Quero mostrar algumas ideias, sugestões, coisinhas que preparamos aqui para vocês e que queremos enviar para vocês aí pelos grupos do WhatsApp, tá bom? Nós preparamos esses menininhos aqui, os indianinhos, e mandamos em uma gráfica imprimir em tamanho A3. E aí colocamos atrás aqui um papelão e fizemos uma mão francesa para eles poderem ficar em pé. E aí a gente aproveitou e decorou com um pouquinho de glitter, colocamos umas fitinhas para poder ficar bem cara de indiano mesmo. O indiano gosta de brilho, gosta de cor, gosta de coisas alegres. Então aqui está a sugestão para você colocar na escola sabatina, para as crianças verem como é que é uma criancinha, como é que eles se vestem lá na Índia. E temos também aqui, esses 2 são crianças do Nepal. Nós temos esse também arquivo digital, esse aqui foi mandado plotar em A3, tamanho A3, então se você quiser fazer deste tamanho, é só colocar para imprimir em tamanho A3. E aí você coloca na sua classe de escola sabatina para as crianças verem que legal que é a forma que uma criança se veste. Olha, aqui também temos outros 2 indianos
que também podemos mandar para vocês esses arquivos digitais para vocês terem aí na sua igreja, para vocês mandarem imprimir conforme a necessidade de vocês. Tem também o Taj Mahal. Olha que lindão esse Taj Mahal. E aí você pode fazer uma maquete, pode colocar, conforme é doada as ofertinhas de cada sábado, pode colocar uma estrelinha, pode colocar as árvores na frente do Taj Mahal, então aproveitem também esse arquivo digital. A gente mandou plotar em uma impressora, uma gráfica rápida, papel cochê, número 250, gramatura 250, tá bom? Outras coisinhas aqui que nós temos. Olha só que lindinho esse recolhedor de oferta, com o elefantinho, tem essa opção de elefante e tem essa outra opção de elefantinho para vocês colocarem. É uma lata, gente, simples, é uma lata de biscoito, você pode aproveitar lata de panetone, que agora é época do panetone, lata de leite em pó, de preferência alguma coisa que não quebre tão fácil, né? Alguma coisa mais durável, de plástico, de metal, para ser um recolhedor de oferta. E aqui desse outro lado você também pode colocar a bandeira da Índia. Essa é a bandeira da Índia, que é o lugar que mais vai receber as ofertas, vão ter mais projetos recebendo as ofertas do nosso informativo mundial das missões. Então, olha só que lindo. E aí você pode aproveitar e colocar pedrinhas, como a gente fez aqui. Ficou bem rico, bem bonito, bem cara indiana mesmo. Para as crianças pequenas, então vocês vão receber essa outra opção de elefantinho, vão receber também essa opção aqui de bandeira para colocar em volta da lata. Para os adolescentes, juvenis, que não gostam tanto de coisa assim colorida e tudo mais. Então, vocês podem usar este aqui. Para os pequenininhos, eles podem usar como se fossem máscaras com os animais típicos da Índia, para poder recolher oferta. Então, usar o tigre, podem usar um elefantinho, e aí você pode abrir aqui o olhinho para poder ele tirar a carta, tirar a ofertinha estilizada. Aqui tem também um outro elefantinho mais infantil. Então, são essas algumas das ideias que nós temos aqui. Deixa eu mostrar aqui, aproveitando a câmera fechada, para poder tirar as ofertinhas, recolher as ofertas. Esses arquivos digitais nós vamos mandar para vocês no grupo do WhatsApp do Ministério da Criança e do Adolescente da nossa Associação Paulista Sudeste, tá bom? E agora, para fechar com chave de ouro, olha só que gracinha, os tuk-tuks em paper toy, feitos de papel, gente. A gente também levou na gráfica e mandamos imprimir papel cochê, gramatura 250, esse aqui é 250, esse aqui é um pouquinho mais fininho, é o 150, então ele fica um pouquinho mais mole. Então, a ideia é, você pode ou abrir aqui a parte de trás e recolher a ofertinha colocando aqui por trás, ou então você pode, antes de montar e colar o tuk-tuk, você pode abrir aqui assim um espacinho com o estilete, cuidando, né, com o estilete. Você pode abrir no espacinho para colocar então a moedinha, colocar a cédula de papel, a ofertinha aqui para recolher essa oferta. Gente, olha só, são dois modelinhos, tá vendo? Dois modelinhos que tem. Esse é o tamanho que ele fica no A3, tá vendo? Olha só, no A3 fica deste tamanhão todo. Mas você fala, não tenho dinheiro para levar na gráfica para imprimir, fica caro para mim, esse tamanho não dá. A gente tem também o tamanho, você pode mandar imprimir também no tamanho A4, isso dá para imprimir em casa, no papel mais grossinho. Esse papel aqui é o papel 180 gramas, e aí ele fica deste tamanho, que dependendo da classe, é o suficiente para colocar algumas ofertinhas. Então, se você quiser receber o arquivo digital deste tuk-tuk, exclusivamente do tuk-tuk, manda uma mensagem para o WhatsApp do Ministério da Criança e do Adolescente. Eu vou falar para vocês, o número também vai aparecer aqui embaixo. O número do nosso WhatsApp é 11, o DDD, 2177 3595, tá bom? Então, manda um WhatsApp, pede para a Marina, nossa secretária Marina, eu quero o arquivo digital do
tuk-tuk indiano que apresentou na trimestral domingo. E aí a gente vai mandar para você o arquivo digital. Ele está em tamanho A4, mas não tem problema, ele tem resolução suficiente para imprimir no A3. É só você chegar e falar na gráfica, olha, imprime esse arquivo em tamanho A3. E ele fica assim, ó, lindão do jeito que ficou aqui. Essas são algumas ideias e eu sei que vocês são muito criativos aí na sua igreja para fazer coisas lindas e maravilhosas para incentivar as nossas crianças, os nossos adolescentes a contribuírem com a missão. E para conscientizar um pouquinho mais sobre o que é ser missionário lá na Índia, eu trouxe um casal muito especial e abençoado, que é a Valéria e o Paulo Sita, para falar um pouquinho mais sobre este período que eles tiveram lá como missionários na Índia. Acompanhe um pouquinho desse próximo momento que vai ser muito especial. Vocês estão vendo e percebendo que eu já estou com uma roupa diferente, toda bonita, toda especial, a caráter, porque no próximo trimestre as nossas ofertas irão para a divisão sul-asiática. Do Informativo Mundial das Missões, a gente vai ter histórias lindas vindas da Índia, do Nepal, do Butão e também das Maldivas. Na realidade, nas Maldivas a gente ainda não tem presença adventista, mas nós sabemos que em breve a igreja vai chegar lá. E para nós falarmos um pouquinho de um dos países que vai receber a maior parte dos projetos missionários, que é a Índia, nós temos aqui a presença de um casal muito especial, que é a Valéria e o Paulo Sita. Sejam bem-vindos, queridos Valéria e Paulo Sita, aqui na nossa trimestral da Associação Paulista Sudeste. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Ah, que Obrigada, bom. Lidiane. A gente agradece muito. Vamos contextualizar. Primeiro eu quero saber o que vocês faziam e fazem agora, né? Antes de ter uma experiência missionária lá na Índia. Eu sou analista de sistemas, eu trabalhava com alta plataforma, com desenvolvimento de sistemas em alto processamento. E eu trabalhei ali com o grupo Pão de Açúcar, trabalhei com o Banco Itaú, com o Banco Real, sempre desenvolvendo sistemas, implantando sistemas, trabalhando muitas horas por dia, bem estressante. E a minha formação é na área da pedagogia, da educação. Então, eu atuava nessas áreas e tenho um mestrado em educação, psicologia. E na época, quando nós tomamos a decisão de partir para a missão, eu trabalhava no grupo Lego Education. E todo mundo fala, não é? Puxa, você trabalhava na Lego, que delícia, às vezes eu chegava em casa cansada, né? Aí eu falo... Cansada do quê, né? Brincou o dia inteiro de Lego. Então, na época eu trabalhava, eu era diretora pedagógica aqui no Brasil e na América Latina, mas dentro dessa área da psicologia e da educação. Muito legal. E o que aconteceu? E o que levou vocês a tomar a decisão de ir fazer um trabalho missionário lá na Índia? Bom, vou voltar um pouquinho. Volte um pouquinho. Vou voltar só um pouquinho. Na época, antes de chegar na Índia, nós fizemos um curso de obra médico-missionária, aqui na Paulistana. Na verdade, aqui não, né? Lá na Paulistana. Aqui era Paulistana, então está tudo certo. E eu gostaria de encorajar as pessoas que estão assistindo a gente de se especializar realmente em algo que seja importante dentro de um assunto que você gosta. E na época, a saúde, o evangelismo era algo que nos chamava bastante atenção dentro dessa parte de missão. E aí eu fiz o curso lá na Paulistana, na época, e foi assim maravilhoso. Depois o Paulo fez o curso. Eu fiz 6 meses depois, né? Mas no mesmo ano. E aí nós nos apaixonamos por essa área. E foi quando nós fomos estudar nos Estados Unidos, para nos aprofundarmos. De lá, dos Estados Unidos, nós recebemos um chamado para a Índia. Que legal.
Em que ano que isso aconteceu? A gente foi para lá no meio de 2014, Uhum. a gente foi no finalzinho de maio de 2014 para fazer o curso e ficamos lá um ano, então ficamos até o meio de 2015. Aí nós voltamos depois para o Brasil, ficamos ali 6 meses aqui no Brasil, em fevereiro de 2016, aí a gente foi para a Índia. Novamente. Calma aí. Para a Índia vocês foram em Fomos 2016. a primeira vez. Em 2016. Uhum. E aí, lá na Índia vocês ficaram quanto tempo? Um ano. Ficamos um ano. Nós ficamos em um orfanato que ficava ali próximo da região de Calcutá. Bem conhecido por causa da Madre Teresa de Calcutá. Exatamente, exatamente. E quais eram as expectativas que vocês tinham ao ir para o campo missionário e qual foi a realidade com a qual vocês se depararam lá? Olha, as expectativas são muitas, eram muitas, mas eu acho que uma coisa que a pessoa que vai servir, ela pensa sempre é assim, eu vou para ajudar. Eu vou salvar a humanidade lá na Índia e vai ser assim. E quando você chega lá, você percebe que você é muito mais, você recebe muito mais do que o que você entrega. E acho que foi mais ou menos isso que nós sentimos. Eu também acredito que a questão cultural foi muito diferente. Embora a gente já tinha saído do país, mas não saímos assim para uma cultura muito diferente. Tínhamos ido para os Estados Unidos ou Argentina, né, a passeio, mas lá a cultura é muito diferente. Então algo que a gente aprendeu na escola, que a gente sempre ouve, são os 3 As da missão, que é a adaptabilidade e adaptabilidade. Se vira nos 30, Se quase vira nos isso, 30. né? Muito interessante isso que vocês estão comentando, né? O receber é maior do que dar, na realidade. Muito, muito legal isso. E quando vocês falam sobre a cultura, eu fico me perguntando quais curiosidades que vocês têm para falar e comentar com o pessoal do Ministério da Criança, aqui da Associação Paulista Sudeste. Por exemplo, em relação à língua, quais curiosidades que vocês têm para falar em relação à língua, por exemplo? Ou às línguas, né? Como a gente estava conversando um pouquinho antes. Pois é. Aqui no Brasil, a gente tem o costume, em qualquer parte do Brasil que você vai falar português, né? Claro que tem aí os sotaques e tudo mais, mas na Índia, gente, é muito desafiador. Tanto que a Índia está aí inserida na janela 1040, que são os países desafiadores de serem evangelizados. Por quê? Você está aqui, é como se você estivesse aqui em São Bernardo, onde nós estamos, aí você vai para Santo André e lá em uma língua diferente. Fala francês. Aí você sai de Santo André, vai para São Caetano, fala alemão. Aí você, lá em São Caetano mesmo, vai no centro de São Caetano, lá eles estão falando espanhol. É exatamente assim. Então, é um desafio muito grande, porque são mais de 200 dialetos. O Hindi é a língua oficial, mas lá no orfanato, por exemplo, nós tínhamos um desafio até com as crianças, não é? Sim, a gente tinha crianças que falavam 5, 6 línguas diferentes. Uau! Mas a língua oficial dentro do orfanato era o inglês. Era o inglês. Então, a língua oficial, Hindi e inglês. Inglês entra como uma língua oficial ou não? Ou ela é só usada por conta da colonização? Para o país, não, né? Para o país, não. Muitos falam, nas grandes capitais, eles falam o inglês. Muitas pessoas. Mas você vai para as vilas, ninguém fala inglês. Então, é algo desafiador mesmo. Mas dentro do orfanato, como cada criança falava, um falava hindi, outro falava bengali, outro santalho, outro urdu, outro nepali. E uma outra característica, que embora a língua oficial do país é o hindi, nem todo mundo fala hindi também. Então, Olha tem só. gente que fala a língua local deles somente. Isso é um desafio, né? Muito grande para vocês que estão chegando de uma outra língua, outra cultura, ter que vencer também essa questão de, entre eles mesmos, não saberem se falar. Muito interessante isso. Tem alguma expressão que vocês aprenderam a falar com eles lá? Vocês estavam comentando alguma coisa? Nós conhecemos uma em Bengali, Uhum. que é Amio Buste Bereti. Que quer dizer o quê? Que significa, então, quem está aqui assistindo já grava aí, escreve do jeito que né? Amio Buste Bereti, que significa
eu estou entendendo tudo o que vocês estão falando. É mais ou menos isso. E se você está do lado, você fala, amio, que quer dizer, eu também. Então, nós aprendemos essa frase para falar com as crianças. Assim, os maiores ensinaram a gente e às vezes nós estávamos em um lugar e você podia falar essa frase. Amio, buste, bereti. Aí todo mundo olhava, as pessoas olhavam assim, uau, esses gringos aí, eles estão entendendo tudo que a gente está falando. Mas na realidade estava mesmo? Não, era só a frase. Interessante. E cultura? Contem alguns costumes, alguma coisa diferente que vocês tiveram lá, perceberam, vivenciaram? Como que era a questão de alimentação? Usa talher, não usa? Comentem aí. Bom, a questão tudo lá é diferente, gente. A roupa é diferente, nós somos diferentes deles, a forma de comer em especial, os gostos, os temperos. Mas assim, vou dar um exemplo. Muitas pessoas perguntam assim pra gente, mas eu assisti um vídeo na internet, é daquele jeito mesmo? É daquela... E a gente fala assim, não, é bem pior. É bem pior. Então, eu lembro que eu ajudei um pouco na cozinha. E como que era essa questão na cozinha? As mulheres, colocavam a comida, a Lidiane, no chão e cortavam lá os tomates, as coisas, pegava e colocava na panela. E vida que segue. E tudo bem. Então, assim... era parte da cultura deles. Eles não cozinham na mesa. A gente aqui, nós cozinhamos na mesa, colocamos as coisas nas mesas, mas lá não era assim. Mas uma outra característica, a gente está falando um pouco das diferenças, Sim. mas algo que os indianos têm, que é muito comum conosco aqui, os brasileiros, é a simpatia. Uhum. Então eles são muito simpáticos, eles te vêem na rua, eles vêm na sua direção, porque eles já veem que você é um estrangeiro, então ele quer conversar com você, saber de onde você vem, o que você está fazendo lá. Eles querem fazer amizades. Então, eles ajudam. O fato de vocês serem brasileiros abriu portas para vocês? Sim. Teve uma vez que nós estávamos voltando foi da Tailândia, certo? Tailândia. A gente foi tentar renovar o nosso visto e passando pela imigração de volta ali na Índia, a gente tinha sujado nossas roupas nas atividades, só tinha a camisa do Brasil para a gente voltar. Então, tanto a Valéria como eu, nós estávamos no uniforme do Brasil. E ali no aeroporto, fazendo a imigração, o rapaz da imigração nem olhou na nossa cara. Só fazendo perguntas e mais perguntas. De repente, olhou o passaporte, ele viu que era do Brasil. Olhou para nós e nós com a camiseta do Brasil. Aí mudou a situação. Já não estava mais sério, não estava assim, mais um tom agressivo. Vocês são do Brasil? Somos. Então você conhece o Neymar? Não pessoalmente. Aí começou a falar de futebol e já carimbou, liberou a nossa entrada e foi mais fácil. E o interessante é que assim, eles eram assim muito rudes com a gente, muito, sabe, secos. Quando a gente percebeu esse lance aí de usar a camiseta do Brasil, assim, mesmo que a gente não goste do Neymar, Neymar, tá ótimo, Neymar. E na época também tinha a questão do Zico, não é? O Zico, ele era técnico do principal time de futebol da Índia. Olha só. Ele estava morando lá na Índia. Então abriu portas. Abriu portas. Que legal. Fala um pouquinho também, você estava comentando sobre a questão de cozinhar, como que era a culinária? Os temperos, alguma comida típica, a gente comentou aí sobre samoussas. Eu sei que vocês tinham um pouquinho de receio, justamente por questão da saúde mesmo, né, de manter a saúde intacta, mas o que vocês puderam aprender ou pegar um pouquinho ali dessa cultura de alimentação? Bom, a alimentação indiana, a comida indiana é uma das mais famosas do mundo, pelo sabor. Então, é uma comida muito gostosa. As misturas, os temperos, tornam assim, parece que dá uma explosão de sabores, né? Sim, eles sabem misturar esses temperos. Então, nós aprendemos a cozinhar várias comidas indianas
e usar o curry, que é tão famoso, e tem dois tipos de curries, não é? Que as pessoas se confundem. Tem o curry, que é o próprio tempero, é o nome do tempero, mas tem o prato chamado também curry. Então, o curry, prato, é como se fosse um estrogonofe, mas como nós somos vegetarianos, nós comíamos de grão de bico. Mas tem vários tipos de curries. E tem o curry, que é o tempero. Então, é como se tivesse aqui no Brasil um estrogonofe prato e um tempero que chamasse estrogonofe. Então tem o curry prato e o curry que é o tempero. Mas assim, a comida indiana é uma comida muito saborosa, muito gostosa, mas como nós estávamos lá para a missão, não para um turismo, nós precisávamos tomar cuidado para não perder a missão. Por quê? Porque se você adoece em uma missão, acabou a sua missão. E comer fora é um risco muito alto, porque eles não têm o mesmo tipo de higiene que nós temos. E nós não temos os mesmos anticorpos que eles têm. Então a gente provavelmente vai adoecer. Então a gente evitava de comer na rua. E também é bem apimentada a comida, né, indiana. Eu já provei comida indiana e é muito apimentada. Então, dependendo de quem faz, de onde você come, dá para tirar lágrima dos olhos. Sim, até uma coisa interessante assim em relação a essa questão de pimenta, por mais que você peça para as pessoas 0 pimenta, vai estar apimentado. Sempre. Sempre vai estar apimentado. Então, o Paulo ele perde a voz. A minha reação, eu fico sem voz, fico afônico. E eu, na hora, começo a cair lágrimas e meu nariz começa a escorrer. Porque é muito forte mesmo a pimenta. Sim, eu imagino. Mas é interessante, até aqui pensando, né, para o pessoal das igrejas, quem sabe preparar ou levar um pouquinho do tempero curry para a criança poder cheirar, ou quem sabe fazer alguma comidinha ali com grão de bico, como eles comentaram, colocar um pouquinho, gente, um pouquinho só para poder não fazer nenhuma criança chorar de tão apimentado que é. Para pelo menos provar, sentir o sabor do que é um curry, tanto o prato como o tempero. Se você não tiver muita intimidade com esse tempero, vai com calma, mas pelo menos para sentir o cheiro, para sentir o odor ali do que é, como assim, uma curiosidade com as crianças no momento da carta missionária na escola sabatina. É interessante isso. E também sobre vestimentas, você falou que até as vestimentas são diferentes, nós estamos com vestimentas diferentes também, vocês podem perceber a minha. Fala o nome de cada tipo de vestimenta. Ok, vamos lá. Bom, eu estou vestida aqui com um sari. Então, o sari, ele é um tecido enorme, que inclusive está aqui, olha. Ele é bem grandão, assim, tem mais ou menos uns 5 metros de tecido. E aí as mulheres se enrolam e fazem umas pregas. Gente, dá uma olhadinha nessa boneca aqui que nós trouxemos de lá. Então, essa boneca, ela está vestida de sari, ok? Por exemplo, a Lidiane está vestida com uma roupa chamada saluar. Gente, é linda, é como se fosse uma bata. E as roupas indianas são assim, são brilhantes, coloridas. Sou suspeita, que eu gosto muito. Eu também, me senti assim no paraíso. E o Paulo já tá com uma roupa masculina indiana. Sim, o nome dessa roupa aqui é kurta. Então se escreve como o nosso português, então é K-H-U-R-T-A. Aí a gente tem a curta, que é essa aqui, que só vai até a cintura. E tem uma outra curta, que é longa, vai até os pés. E é geralmente usado mais em ocasiões formais, como casamentos ou uma reunião mais formal mesmo, um encontro entre eles mais formal. Interessante. E uma curiosidade também é que as mulheres, vocês estão olhando esse sari, nossa, mas como é que ela está sentada? Será que as mulheres fazem tudo com essa roupa? Gente, elas fazem tudo com o sari. Elas pegam ônibus, elas vão na horta, elas cozinham, elas fazem tudo assim, com essas roupas brilhantes, bonitas e cheias de tecido. Então faz parte da cultura das mulheres. Da cultura indiana. E tem aquele outro que você trouxe também? Esse aqui é o que você está usando, né? É o mesmo. O mesmo. Só que com a calça. Ele tem a calça, que é o saluar. Então, é uma calça bem folgada, assim, olha. E aí tem a bata, que é uma bata
bem igual, comprida, com a minha. que é parecida com o que a Lidiane está usando. Na realidade, não é minha, é dela, gente. Ela me emprestou. E uma parte dessa roupa aqui também interessante é essa daqui, que é o véu, o véuzinho. Então, as professoras, elas podem até usar, não é? Fica a dica aqui, para as crianças, colocar aqui assim, olha. Então, as mulheres indianas, elas usam dessa forma. E a criança pode aproveitar e tirar a oferta com um lenço, assim, com um lenço. todo bonito. Legal, uma gracinha, gostei. eles amam. Gostam Legal, bastante. Gostei. E a gente ainda falando um pouquinho sobre a questão de cultura e tudo mais, a gente não pode deixar de levar em consideração, eu quero que também vocês comentem um pouquinho, como que é a questão da religião que predomina lá na Índia, que é o hinduísmo. Eu sei que tem vários tipos, vários segmentos dessa religião, tem a questão das castas. Comentem um pouquinho sobre a religião lá na Índia, por favor. A religião na Índia, Lidiane, ela é predominantemente hindu. Então, quando a gente fala predominantemente, assim, é a grande massa realmente. É coisa assim de 95%, 96% da população é hindu. Aí o restante, os poucos percentuais que faltam ali, se dividem entre cristãos e também muçulmanos, o islamismo, que tem encontrado ali no país. Assim, mais expressivos, os três grupos mais expressivos são esses, né? E quando a gente fala no cristianismo, e também são todas as religiões cristãs juntas. Então você vai ter católico, adventista, batista, tudo nesse mesmo percentual ali como cristãos. E uma coisa interessante é que cadastrados, só cadastrados, existem mais de 33 milhões de deuses cadastrados na Índia. Então, tudo o que te serve, o meu relógio ele pode ser o meu Deus. A minha flauta pode ser o meu Deus. Que te traz algum benefício, pode ser adorado. A vaca é realmente um símbolo sagrado, a vaca é sagrada lá na Índia. As castas realmente existem. E o que a gente percebe é um choque assim, de realidade. Você sai aqui do Brasil, onde você encontra a igreja batista, adventista, presbiteriana, católica, e você vai na Índia, não tem. Só tem os templos hindus e raramente alguma igreja, algum templo cristão, vamos dizer assim. Então, vou até pedir para o Paulo aqui, gente... O Paulo foi adorado lá na Índia, né? Conta essa, Paulo. Bom, essa é boa, essa é boa. Teve uma ocasião que nós estávamos procurando uma bonequinha, porque nós queríamos ensinar as crianças do orfanato em como fazer tratamentos naturais. Aí, num determinado dia, algumas adolescentes vieram chamar a gente, eram 5 adolescentes, falando assim, Sr. Paulo, Miss Valéria, está tendo uma feirinha aqui perto de artesanatos, e a gente gostaria de ir até lá para comprar tiarinhas, comprar presilhinhas, e elas não podiam ir sozinhas. Então, elas pediram para nós acompanharmos elas, e nós fomos. Aí, andando na feirinha ali, tinha algumas lojinhas, tudo armado de bambu, gente, com lona, coisa bem simples mesmo. Mas a Valéria achou numa dessas lojinhas uma boneca que estava numa prateleira bem no alto. E a Valéria falou, aquela boneca, Paulo, o que você acha? Dá para a gente usar para fazer ensinar os tratamentos? Hoje eu estava olhando para a boneca, de repente eu senti algo no meu pé. Quando eu olho para baixo, tinha uma pessoa ajoelhada na minha frente que tinha tocado no meu pé. Aí eu já me toquei do que ele estava fazendo. Aí eu virei para as meninas e falei assim, avisa ele que eu não sou Deus. Fala para ele, porque eu não falava a mesma língua, né? Fala para ele não me adorar, porque eu não sou Deus. Aí as meninas falaram, não, eu não posso, que ele vai ficar muito irritado. Eu falei, não, como assim? Tem que falar para ele, tem que explicar. Nessa ele já estava em pé, aí ele beijou a mão dele e pôs a mão no meu peito. E ele sempre falando muita coisa, estava feliz. Aí eu insistindo com as meninas, eu tentava fazer ele parar também, mas ele continuava. Aí eu pedindo para elas, fala, sai ele parar. Aí nessa ele já tinha beijado a mão de novo e colocou na minha testa. No que colocou na minha testa, ele virou e saiu feliz. Saiu falando. Aí eu perguntei para elas, e o que agora? O que está falando tanto? Elas falaram assim,
ele está muito feliz, Sr. Paulo, porque hoje ele encontrou o pai do Deus da Igreja Católica. Eu nunca me senti tão velho, gente. Pai de Deus. Mas essa foi uma situação que a gente viveu ali, né? Mas assim, a gente dá risada assim, porque para nós foi diferente, mas de verdade é triste, né? Porque imagina você ser adorado, eles adorarem, como a Bíblia fala, madeira, adorarem coisas que não têm vida, pedaços. Você vê a sede que eles têm por achar realmente, por encontrar o Deus verdadeiro, né? Sim. Um Deus que corresponda, que entregue amor, que veio para nos salvar. Isso eles não têm na cultura deles. Então a maioria dos deuses são opressores, né? Mas uma coisa assim, você comentando, né? É ruim, mas ao mesmo tempo, talvez ele tenha visto em você uma pessoa diferente. Tenha visto em você algo diferente, que em outras pessoas ele não tem encontrado. Talvez seja por isso também que ele falou do Deus católico, né? Querendo ou não, o Deus cristão. Então, quem sabe ele percebeu em você, alguma coisa diferente. Que o cristão carrega, tem que carregar isso, né? Se percebeu, que Deus seja louvado por isso. Não, eu lembrei de uma coisa, agora você comentando isso. O Paulo fez uma cirurgia na Índia, gente. Imagina, né? Essa missão foi especial. Foi especial. Só um parênteses, por causa da água, né? Que a gente também não estava acostumado. Em um ano que nós estivemos ali, eu tive 3 crises renais. Nossa. Água com muito mineral, mas continua. E a terceira precisou de uma cirurgia. E aí, no final dos dias que ele estava internado, o médico entrou no nosso quarto, Lidiane, e o médico falou assim, olha, eu preciso falar uma coisa para vocês dois. E assim, o médico visitando a gente todo dia, 3 vezes por dia. O comum é o cirurgião te visitar uma vez por dia. Mas esse não, esse era o anestesista. O anestesista nunca vai no quarto e ele passava 3 vezes por dia me visitando. E aí teve um momento que ele falou assim, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês, eu não costumo fazer isso, mas assim, toda vez que eu entro aqui no quarto, eu sinto alguma coisa diferente, alguma coisa especial. Será que quando vocês saírem daqui, a gente podia marcar um dia para comer junto? E aí nós já pensamos, opa, olha uma oportunidade para nós mostrarmos a verdade para ele. E, enfim, encurtando a história, nós almoçamos com ele, a gente levou a camiseta do Brasil. Do Brasil para ele, nós entregamos para ele o Caminho a Cristo, porque era o único livro que nós encontramos ali na Associação de Calcutá. Eles tinham na associação inteira somente 3 livros Caminho a Cristo, nós pegamos um e entregamos para ele. Isso na saída do hospital. Quando nós fomos almoçar com ele, a gente entregou a camisa para ele, já foi no banheiro, se trocou, voltou com a camisa do Brasil. Na mesma hora. Aí ele virou para nós e falou assim, eu já li o livro todo. Amém. E o livro estava em Bengali, estava na língua dele, já tinha lido o livro todo. Me arrepia só de ouvir essa história. Então, assim, e aí olha que interessante, aí ele falou para nós assim, quando eu entrava no quarto de vocês, eu sentia alguma coisa boa. Talvez na outra vida nós fomos irmãos. Então, o que ele acreditava, mas Deus, na misericórdia e na bondade dele, estava dando uma oportunidade ali e nós deixamos o material lá com ele. E o que nós fizemos na época? Nós compramos várias Bíblias em Bengali e a gente esquecia, né? Esquecia por aí. Então, a gente esquecia no táxi, a gente esquecia no ônibus, no tuk-tuk, esquecia no aeroporto, para que se alguém encontrasse, Deus pudesse, de alguma forma, levar essa pessoa à leitura ali, né, do livro. Mas a gente tomava muito cuidado com isso, porque se nós, como estrangeiros, formos pego entregando uma Bíblia ou alguma coisa assim, vai dar confusão. Vai dar confusão, a gente pode ser até deportado do país. Olha só. Vocês fizeram trabalhos além, né, daquilo que vocês foram fazer, mas qual trabalho especificamente vocês foram fazer lá na Índia como missionários, lá no orfanato? Qual que era o trabalho do dia a dia de vocês? Bom, eu trabalhava como ajudava o pessoal do departamento financeiro. Então era tudo centralizado. São 3 unidades de orfanatos desse ministério. E nós centralizávamos toda a parte financeira nesta unidade ali próximo de Calcutá. Então eu auxiliava, eu desenvolvi, como eu sou da analista, eu desenvolvi um software
para ajudar nas entradas, nos registros de entradas e saídas, para controlar essa parte toda financeira. E eu trabalhei então nesse departamento. Eu também dava aula de informática e aula de matemática. E eu trabalhava, a princípio, cuidava das meninas, ali como se fosse uma preceptora. E depois comecei, quando a gente vai para a missão, né, a gente faz de tudo. Então, aí eu comecei a ajudar na cozinha também e começamos a dar aula de música. E nós trouxemos para mostrar para vocês um vídeo muito, muito especial, que é um vídeo que mostra a sequência dessa aula de música. Então, eu trouxe aqui essa flauta, né? Então, tem a flauta que eu levei para a Índia. A flauta é um instrumento que é pequeno, então você pode levar para qualquer lugar, né? Porque ela se divide em 3 partes. E nós levamos na época também muitas flautas doce para as crianças. E aí nós começamos a fazer aulas de música junto com os professores e com as crianças lá. Então eu quero encorajar as professoras também, as famílias, para encorajar os seus filhos a aprender algum instrumento musical, usar os seus talentos para servir aos outros, para louvar a Deus, porque em lugares onde você não pode falar diretamente de Jesus, a música, ela é um instrumento de evangelismo muito poderoso. A música, a saúde, a amizade. Mas a gente trouxe aqui um vídeo especial, que é a história do Samuel, né? Vocês comentaram que o Samuel tinha até alguma dificuldade. Ele tinha um certo atraso por causa durante a gravidez, a mãe usava drogas, então isso deixou algumas sequelas nele. Mas vocês viram aí no vídeo, vocês vão ver no vídeo que mesmo com essas dificuldades, em apenas 3 dias ele já estava ali desenvolvendo a sua primeira música, foi algo muito especial. Que legal. E essa sequência também foi bonita, porque nós vimos crianças que não tocavam flauta, como Samuel e como as outras crianças. Depois eles tocavam, depois 3 dias já estavam tocando alguma coisa. Olha só. Como Deus é tão bom. Sim, sim. Depois nós fomos convidados para tocar na Igreja Central de Calcutá, e aí as crianças nos procuraram. Para o quê? Para falar assim, Miss Valéria, Sr. Paulo, a gente quer ensinar a flauta para outras crianças também. Olha, que legal. E aí foi demais. Porque nas atividades deles, de crianças, assim, a gente não dava conta de fazer tudo. Então, os mais velhos ajudavam os menores. E fazia parte deles, dessas atividades deles, eles mesmos lavarem sua própria roupa, estender, né? Então, eles falaram, quando a gente sobe para estender as roupas no varal, lá na laje, a gente consegue ver tanta criança nas vilas ao redor do orfanato. A gente não pode ir até lá falar de Cristo para elas. Olha só. Porque a gente já esteve lá. Se a gente não vai até lá, eles nunca vão saber de Cristo. Olha só que interessante. O trabalho já sendo frutificado através das próprias crianças ali. Que lindo isso. Como que era a situação dessas crianças que estavam ali naquele orfanato? Por que elas iam para o orfanato? Comenta rapidinho sobre isso, por favor. Essa parte é uma parte assim bem triste, porque normalmente as crianças que estavam ali são crianças que têm família, mas a família vendeu ela. Então, na época e no lugar onde nós estávamos, facilmente você compra uma criança por $50. E normalmente, para que eles usam essas crianças? Para trabalho escravo, para, infelizmente, prostituição infantil e também para sacrifícios humanos. E essas crianças que estavam no orfanato, muitas delas foram compradas para serem salvas. Então, a situação que elas chegavam ali eram situações assim das mais terríveis que vocês possam imaginar. Meninas com o corpinho queimado, a grande maioria das crianças abusadas e cenas assim que nós gostaríamos de esquecer. Além do trauma físico, ficava o trauma também psicológico, emocional. Que já foram rejeitados pelos seus pais, pela sua família, foram vendidos, né? E foram para uma situação de risco muito grande, de exposição ali em prostíbulos ou mesmo trabalho escravo, até mesmo para serem sacrificadas, onde o ministério comprava elas para resgatá-las desse meio.
Então, os traumas que elas chegavam eram bem grandes, né? Sim, e assim, o que a gente, quando a gente está contando essa história para as pessoas e contando essa história para as crianças, claro que a gente não entra em detalhes com as crianças, mas o que a gente coloca como um ponto muito, muito bom é que essas crianças, elas tinham tudo para ser crianças tristes, terem crianças tristes. Não tinha papai, não tinha mamãe, tinha que fazer as coisas sozinhas, mas dentro daquele orfanato, dentro daquele lugar, elas conheceram Jesus. Amém. Então, elas conheceram o Deus verdadeiro. E elas são, gente, elas são felizes. O tempo inteiro essas crianças estão cantando, elas estão fazendo as coisinhas delas, sabe? É algo que, o que nós falamos no começo. Nós achávamos que a gente ia lá para a Índia para ajudar, mas nós fomos preenchidos. Nós precisávamos deles. Isso, nós é que precisávamos deles. Não são eles que precisam da gente. Já praticamente responde a pergunta que eu ia fazer aqui, que é: quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram sendo missionários lá na Índia? E também como é que a vida de vocês foi impactada através dessa missão? Olha, uma coisa que talvez eu possa, tô lembrando aqui, é que a questão dos valores, eles são muito fortes. Então, coisas que você acha que são importantes na sua vida, vou dizer por mim, lá cai por terra. Não, isso não é importante. Ai, Senhor, me perdoa. Puxa, porque lá, assim, a gente vê o que é miséria mesmo. Lá a gente entendeu o que é não ter nada. Mas Deus ensinou para nós que a gente não foi lá para chorar pelas crianças, para ficar com dó daquelas crianças. Não, a gente foi lá para amar aquelas crianças. Amar e sermos amados. E amar envolve, como a Bíblia fala, porque Deus, ele repreende aqueles a quem ele ama. Então, o amor envolve a repreensão também. E nós trabalhamos com as crianças com rotina, nós trabalhamos com valor, regra e consequência, nós fomos firmes com eles. Nós nunca gritamos com as crianças, muito menos usamos de uma educação violenta. Mas nós, com amor e com respeito, a gente mostrou para eles que eles são amados, sabe? Então isso para nós foi assim, pelo menos para mim, foi assim o que mais me marcou. Interessante. Me marcou bastante também a relação que a gente tinha com as crianças, continuando o que a Valdar estava falando, porque a gente vê que como o poder de Deus, o amor de Deus, consegue restaurar. Por mais afetado, destruído que o ser humano esteja, por situações de pecado ou mesmo de situações adversas que ela passou, de traumas na vida, Deus tem o poder de restaurar. Amém. E a melhor linguagem para isso é o amor. E é impressionante que você fala assim, então eram crianças rebeldes, que não obedeciam. Não, quando você usa a linguagem certa de Deus, que é o amor, elas te obedecem, elas se retribuem, elas te ajudam. Então, nosso convívio no orfanato foi maravilhoso. Eu lembro que quando nós chegamos, os quartos das meninas era um desastre. Era comida embaixo da cama, era, olha, assim, desastroso mesmo. E aí eu lembro que nós fizemos um trabalho com as meninas. Eu lembro que eu contava toda noite uma história para elas. E era a nossa história, a nossa love story, né? Nossa história de amor, como a gente se conheceu. Os olhinhos delas assim, né? Ficava... Isso foi logo na primeira semana, né? Foi nas primeiras semanas. E aí no final eu falei assim, meninas, na sexta-feira o Sr. Paulo vai vir visitar aqui o dormitório de vocês. Então, como tem que estar esse dormitório aqui? Tem que estar bonito, bonito. E aí nós ensinamos as crianças, tanto as meninas, depois a gente fez o mesmo trabalho com os meninos, que eu, por exemplo, você, por exemplo, Lidiane, não chama Lidiane. Você sabia que você não chama Lidiane? Você chama Princesa Lidiane. Sabe por quê? Porque o seu pai, ele é o rei do universo. E quem tem um rei como pai é príncipe e princesa. Então eu falava para as meninas, eu não casei com o Paulo, eu casei com o príncipe Paulo. E elas,
ai, que lindo! Falei, eu não me chamo Valéria, eu me chamo Princesa Valéria, porque o meu pai é o rei do universo. Então, você muda a forma de pensar. E isso é muito especial para qualquer criança em qualquer parte do mundo. Olha, tanta coisa a gente pode fazer com as crianças, e uma coisa que me chamou a atenção é que a maior parte dos projetos que irão lá para a Índia envolvem escolas, construção de escolas, centro de treinamento. Então, realmente, esse trabalho com as crianças, com escolas adventistas, é muito importante e fará a diferença na vida e na comunidade ali local, ali na Índia. Nós estamos quase indo já para o final da nossa conversa, né? Não gosto de chamar de entrevista porque está mais como uma conversa. E eu fiquei sabendo que vocês transformaram essa experiência de vocês em um livro. Sim. Mostra pra gente, comenta um pouquinho. Trouxemos aqui. Esse daqui é o nosso livro, Meu Mundo de Ponta Cabeça. E ele é um livro da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, né? Então, é como a gente fala muito para... Adventista? Para não adventistas, às vezes a gente sim. explica CPB, a editora, Casa Publicadora Brasileira, mas o pessoal sabe. E assim, esse livro, gente, tá lindo. Ele tá cheio de QR Code, né? Esses QR Codes você pode apontar, vai ter fotos, vai ter vídeos. E quando nós estávamos lá no orfanato. E tem muitas curiosidades, né? Tem muitas Sim. coisas legais aí que dá para o pessoal aproveitar. Vale a pena comprar. Ler com as crianças. Usar como fonte mesmo de pesquisa para o pessoal usar na escola sabatina. Então, é muito legal. E ele, se não me engano, foi usado como livro do ano passado para os aventureiros. Sim. Então, provavelmente, muitas crianças aí da sua igreja já conhecem, já devem ter lido, já tem. Então, aproveite também este material. Mas eu sei que essa missão de vocês transformou a vida de vocês e não ficou apenas nisso, né? E vocês trouxeram várias ideias e projetos aqui para o Brasil. O livro Meu Mundo de Ponta Cabeça também está sendo traduzido para o espanhol. Mostra aí a capa. Vou mostrar de primeira mão, hein? De primeira mão. De primeira mão, gente. Olha só, esse daqui é o livro Meu Mundo de Ponta Cabeça, mas na versão espanhol. Está saindo pela Assis, né? Que é a editora de lá da Argentina. Tá uma graça esse livro, lindo mesmo. E uma curiosidade, né, Lidiane? O pessoal vai tirar foto do livro, aí eles falam... Aí eles vão tirar foto. Não, é assim. Não, é assim mesmo. Por que o livro chama Meu Mundo de Ponta Cabeça? É exatamente por tudo isso que a gente está conversando. As diferenças culturais, que não fazem, às vezes, sentido para nós. Mas quando a gente passa a conhecer a cultura, a gente vê sentido em tudo. E você chega lá na Índia, você acha, gente, isso daqui tá é um mundo de ponta cabeça, porque é tudo diferente do nosso. Mas pensa o seguinte, a cultura é exatamente igual. Eles pensam a mesma coisa de você. São as diferenças. E tem também no forno um projeto especial para os adolescentes. Conta um pouquinho sobre esse projeto, Valéria e Paulo. Gente, esse projeto aqui, também, de primeira mão. Inclusive, acho que até essa capa aqui, talvez vai passar por alguma mudança, mas esse daqui é um projeto, vai ser em formato de livro, chamado War. Na América Latina, fora do Brasil, chama War, e aqui no Brasil vai chamar Guerra. Na verdade, é o quê? É um projeto para adolescentes, mostrando para os adolescentes como você pode se preparar para a missão, para essa guerra espiritual que nós vivemos e que você precisa ir munido, você precisa de um treinamento. Então, é um treinamento para os professores trabalharem em PGs com os adolescentes. E tá fantástico, Lidiane, por quê? Porque ele tem a parte teórica e tem depois 4 oficinas, assim, tudo detalhado, com um manual para o professor, para quê? Para o professor ensinar e viver com os alunos. Uma experiência em musicalização, uma experiência em tratamentos naturais, uma experiência em feira de saúde, tá certo? E também uma experiência que é bem importante, como você precisa saber cozinhar. Ou seja, são 4 temas importantes que você
precisa estar preparado para a missão. E não o é... missionário tem que estar afiado, né? Tem que estar afiado. E só um detalhe, na verdade, esse livro não é sozinho. Então ele está sendo lançado também pela CPB aqui no Brasil em português, pela ACES vai ser em espanhol para os demais países, mas a divisão sul-americana está produzindo o manual, que também escrevemos. Então o manual vai ser para os professores, para saber como trabalhar esse livro junto com os adolescentes. E uma coisa que a gente Nós encomendamos, viu, gente? Pessoal do Ministério do Adolescente, nós encomendamos. Quando chegar, nós iremos mandar para vocês aí. E assim, uma coisa que a gente fala bastante nesse material é que existe o chão da missão e o céu da missão. Então, os adolescentes, eles costumam pensar assim, eu quero ir para a África, eu quero ir para a Índia, Quer? Então, meu querido, minha querida, você tem que se preparar aqui no chão da missão, porque a missão começa aqui. E isso, para as crianças também da mesma forma. A missão começa aqui agora, eu começo na minha casa, eu sendo obediente, eu estudando a Bíblia, eu ofertando, não é? Eu sendo fiel. E aí sim, aí eu vou estar preparado para ir para uma missão que a gente chama uma missão transcultural. Tem uma palestra que o pastor Odailson Fonseca fez para os adolescentes esse ano, de 2023, que ele falou assim, gente, essa geração quer mudar o mundo, mas não aprendeu a arrumar a própria cama. Então, é um projeto super completo, que vai ensinar do básico até o transcultural, que é muito interessante. Do chão da missão para o céu da missão. Exatamente. Lidia, na verdade, quando a gente tem que colocar na mente dos adolescentes, das crianças, o viver com propósito. Então, assim, tudo que a gente vai fazer como cristão tem que ter uma intenção de mostrar Cristo. Então, se a gente começa a colocar esse propósito nas nossas ações, a gente está sendo missionário desde já. A gente não precisa ir atravessar o mar para ser missionário. Que bênção. Gente, está gostosa a conversa, mas a gente vai precisar passar para o próximo bloco da nossa trimestral. Foi enriquecedor para mim, eu tenho certeza que para quem está assistindo também foi muito enriquecedor. E deixem para nós os contatos de vocês, redes sociais, não sei se tem WhatsApp, se alguém quiser levar para vocês para falar na igreja, para um evento com adolescentes, com crianças, ou quiser também se interessar por missão, né, para saber qual que é o caminho que faz para ir para a missão, deixe o contato de vocês, por favor. O nosso WhatsApp é DDD 12 9, está aparecendo aqui para vocês, aqui na legenda, né? Então, é DDD 12 99727 5799. Então, 12 99727 5799. E a gente tem também o Instagram, que é com o meu nome, Valéria.cita, com S e 2 T's. Então, no Instagram, você pode mandar direct, Valéria.cita, com S e 2 T's. E a gente tem um canal também no YouTube, e lá nesse canal tem várias histórias da Bíblia, contadas de formas diferentes, muitas palestras, muitas coisas, em especial em um programa que chama Reforma em Família. Então, você pode entrar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, mandar direct, pode entrar no nosso canal e conversar com a gente sobre missão. Nós temos um projeto também que faz missão com família, temos os materiais e também o programa Reforma em Família. Enfim, estamos para servir. Que bênção, que maravilha. Queridos, muito obrigado por estar aqui na Associação Paulista Sudeste, nessa trimestral. E eu espero que Deus continue abençoando o ministério, o trabalho de vocês. E eu sei que ano que vem, agora em janeiro do ano que vem, vocês já estão aí preparados. De malas quase que prontas para poder ir de novo lá para a Índia, para poder rever as crianças e que continuem sendo essa bênção que vocês são, por onde quer que vocês forem. Amém. Que Deus abençoe. Muito, muito obrigada. A gente que agradece. Muito obrigado. Imagina. Já mudei a roupa de novo, voltei à roupa que eu estava desde o começo. Foi um momento muito gostoso e agradável estar aqui com o Paulo e com a Valéria Cita, falando um pouquinho sobre missão. Toda vez que eu ouço falar sobre missão,
o meu coração aquece. Eu não sei o de vocês, mas o meu coração aquece. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Valéria, por esses momentos tão gostosos e ricos em conhecimento. Estamos praticamente encerrando a nossa trimestral aqui da Associação Paulista Sudeste, mas eu quero incentivar vocês a assistirem às classes e incentivos missionários que as uniões preparam para a divisão sul-americana. Este aqui é o link que você pode acessar diretamente do YouTube da divisão sul-americana para ver então a trimestral gravada para as outras classes, para cada uma das classes, e está muito legal. Lá você pode tirar muitas ideias, muitas inspirações para fazer um trabalho lindo aí na sua classe, na sua escola sabatina. Nós queremos agradecer você que assistiu, que esteve aqui até este final. E para eu saber que você assistiu até esse final, escreve aqui embaixo no nosso chat, 2024 vai ser bênção, combinado? Então, se você assistiu até aqui, até esse finalzinho, escreve aqui embaixo, 2024 vai ser bênção, tá bom? Vamos então encerrar com uma oração e que Deus possa abençoar você e o ano de 2024, que ele realmente seja uma bênção. Oremos. Grandioso Pai que estás nos céus, muito obrigado por esses momentos que nós tivemos aqui, assistindo a trimestral. Eu quero pedir uma bênção especial por todos os líderes que assistiram, que tiveram ideias, que se inspiraram, para que eles possam colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Que o Senhor possa abençoar o ministério, possa abençoar a vida, possa abençoar a família e que a nossa igreja seja fortalecida, as nossas crianças possam estar mais próximas de Ti no ano de 2024. Permaneça conosco, nos dê a Tua paz e a presença do Seu Santo Espírito em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado, até a próxima e até lá.